Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje tenho o prazer de compartilhar com vocês uma história incrível. Mas antes de começarmos, quero pedir que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma das nossas novidades. Embora a criminalidade seja predominantemente associada a homens, diversas mulheres ao redor do mundo se destacaram por suas atividades ilícitas e perigosidade. Irei apresentar uma lista intrigante e perturbadora. As 10 mulheres mais perigosas do mundo. Essas figuras femininas não são lembradas por suas contribuições positivas à sociedade, mas por suas ações em redes de crime organizado que abalaram países e deixaram rastros de violência e destruição. A lista reúne mulheres que assumiram posições de liderança em grupos criminosos de alta periculosidade, desafiando estereótipos e mostrando que o mundo do crime não é dominado exclusivamente por homens. Entre as atividades criminosas atribuídas a essas mulheres estão tráfico internacional de drogas, contrabando de pessoas, assassinatos brutais e esquemas complexos de lavagem de dinheiro. Essas líderes muitas vezes comandaram organizações inteiras, empregando táticas cruéis para consolidar poder e evitar a ação das autoridades. Algumas delas construíram verdadeiros impérios ilegais, utilizando inteligência estratégica e uma frieza implacável para escapar de operações policiais e manter sua influência no submundo. Ao longo dos anos, a ascensão dessas figuras ao topo do crime organizado despertou curiosidade e espanto. Elas desafiaram convenções e mostraram que a ambição e a sede de poder podem transcender barreiras de gênero. Contudo, suas histórias também revelam um lado sombrio e alarmante, evidenciando o impacto devastador que suas ações tiveram sobre comunidades, famílias e até países inteiros. A iniciativa de reunir essas histórias serve como um lembrete das complexidades do crime organizado e como ele pode assumir formas inesperadas. Mais do que um simples ranking, essa lista é um convite à reflexão sobre os desafios de combater essas redes criminosas e a importância de fortalecer a cooperação internacional para enfrentar esses perigos que continuam a ameaçar a segurança global. Primeira, Sandra Ávila Beltrán, apelidada de La Reina del Pacífico, é um dos nomes mais emblemáticos da história do narcotráfico mexicano. Nascida em 11 de outubro de 1960, em Baja Califórnia, no México, ela cresceu em uma família profundamente envolvida no crime organizado. Sua trajetória de poder e influência no narcotráfico, especialmente como intermediária entre cartéis mexicanos e colombianos, a tornou uma figura lendária e infame no mundo do crime, origem e ascensão no narcotráfico. Sandra não era uma mulher comum, tampouco veio de um ambiente ordinário. Pertencia a uma linhagem de criminosos. Seu tio, Miguel Ángel Félix Gallardo, foi um dos fundadores do cartel de Guadalajara, um dos primeiros grandes cartéis mexicanos. Desde cedo, Sandra foi exposta à vida luxuosa e perigosa que o narcotráfico proporcionava. Inteligente, persuasiva e habilidosa, ela rapidamente utilizou essas qualidades para construir sua própria reputação no submundo. Durante as décadas de 1980 e 1990, o narcotráfico mexicano começou a se transformar, com os cartéis assumindo papéis centrais no transporte de cocaína da América do Sul para os Estados Unidos. Sandra Ávila emergiu como uma figura-chave ao atuar como intermediária entre os cartéis colombianos, responsáveis pela produção da droga, e os cartéis mexicanos, que cuidavam do transporte e distribuição. O papel de La Reina del Pacífico. Sandra ganhou o apelido de La Reina del Pacífico por sua influência em rotas de tráfico ao longo da costa do Oceano Pacífico.
Seu papel era estratégico. Ela facilitava as negociações entre os cartéis, garantindo que a cocaína colombiana chegasse aos mercados dos Estados Unidos, passando pelo México. Era conhecida por sua capacidade de mediar conflitos entre facções criminosas, estabelecendo um equilíbrio que beneficiava todas as partes envolvidas. Além de sua habilidade como negociadora, Sandra também foi uma das pioneiras a quebrar barreiras de gênero em um mundo dominado por homens. Ela desafiou os estereótipos tradicionais, provando que podia comandar com a mesma frieza e eficiência que seus pares masculinos. Sua aparência glamurosa e o estilo de vida luxuoso a diferenciavam das outras figuras do narcotráfico, alimentando uma aura quase mítica ao seu redor. A prisão e o declínio. Em 2007, Sandra Ávila Beltrán foi presa em um restaurante na Cidade do México. As autoridades a acusaram de associação criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A prisão foi o resultado de uma longa investigação que revelou sua conexão com um carregamento de 9 toneladas de cocaína apreendido em 2001 em Manzanillo, no estado de Colima, no México. Apesar de suas tentativas de se desvincular do narcotráfico durante os interrogatórios, alegando ser apenas uma empresária, as evidências contra ela eram contundentes. Em 2012, Sandra foi extraditada para os Estados Unidos, onde enfrentou acusações de conspiração para tráfico de drogas. No entanto, em 2013, ela foi deportada de volta ao México após cumprir uma curta pena, graças a acordos judiciais e à falta de provas concretas em alguns casos. Legado e cultura popular. Sandra Ávila Beltrán tornou-se um ícone cultural, sendo retratada em músicas, livros e séries. Baladas mexicanas, conhecidas como narcocorridos, celebram sua vida e seu papel no narcotráfico, enquanto obras de ficção, como a série La Reina del Sur, são amplamente inspiradas em sua trajetória. Embora sua influência direta no narcotráfico tenha diminuído após sua prisão, a figura de La Reina del Pacífico continua a fascinar tanto estudiosos do crime quanto o público em geral. Ela representa a interseção entre o glamour e a brutalidade do narcotráfico, simbolizando como o poder e a ambição podem levar a extremos. Reflexão sobre sua história. A trajetória de Sandra Ávila Beltrán reflete a complexidade do narcotráfico no México, onde redes familiares, violência e corrupção estão entrelaçadas em um sistema profundamente enraizado. Ao mesmo tempo, sua história expõe as dinâmicas de gênero em um ambiente hostil e masculino, mostrando como ela desafiou normas sociais para alcançar poder e influência. Apesar de seu legado controverso, Sandra Ávila Beltrán permanece como uma figura central na história do narcotráfico, cujo impacto continuará a ser estudado e debatido por anos. Ela é, sem dúvida, um exemplo da dualidade de um mundo onde luxo e violência coexistem, deixando um rastro de destruição e fascínio na cultura contemporânea. Segunda, Cláudia Ochoa Félix, conhecida como a Imperatriz de Los Antrax, foi uma figura envolta em mistério, luxo e controvérsia. Embora houvesse alegações de que ela liderava Los Antrax, um braço armado do poderoso cartel de Sinaloa, muitas informações sobre sua verdadeira posição no narcotráfico permaneceram envoltas em incertezas e especulações. Sua vida, no entanto, chamou a atenção não apenas por sua suposta ligação com o crime organizado, mas também por sua presença marcante nas redes sociais e sua reputação como uma das mulheres mais enigmáticas do México. Quem foi Cláudia Ochoa Félix? Nascida em 1987 em Culiacán, Sinaloa, Cláudia era considerada uma mulher de grande beleza, charme e carisma. Desde cedo, demonstrou um estilo de vida luxuoso, frequentemente associado ao narcotráfico na região.
Seu envolvimento com Los Antrax, um grupo paramilitar do cartel de Sinaloa, encarregado de proteger líderes do cartel e executar inimigos, teria começado por meio de seus relacionamentos pessoais. Cláudia era frequentemente associada a José Rodrigo Arechiga Gamboa, conhecido como El Chino Antrax, um dos fundadores de Los Antrax. Após a prisão de El Chino Antrax, em 2013, rumores indicavam que Cláudia assumiu a liderança do grupo, embora ela tenha negado publicamente qualquer envolvimento com atividades criminosas. A vida de luxo e controvérsias nas redes sociais. Uma das razões que fizeram de Cláudia uma figura tão amplamente conhecida foi sua presença nas redes sociais. Ela frequentemente publicava fotos exibindo roupas de grife, carros luxuosos, armas cravejadas de joias e viagens extravagantes. Essas imagens reforçavam sua reputação como uma figura poderosa e influente ligada ao narcotráfico. Seu estilo de vida opulento atraiu tanto admiração quanto críticas. Enquanto alguns viam nela uma personificação da ousadia e independência, outros a criticavam por glorificar um mundo marcado por violência e destruição. Suas postagens ajudaram a alimentar o mito em torno de sua figura, transformando-a em um ícone controverso da cultura do narcotráfico no México. Negativas e alegações. Apesar das especulações sobre sua liderança em Los Antrax, Cláudia negou repetidamente qualquer envolvimento com o grupo ou com o narcotráfico. Ela afirmou que sua conexão com figuras como El Chino Antrax era meramente pessoal e não tinha relação com atividades ilícitas. Ainda assim, sua proximidade com membros do cartel de Sinaloa e sua associação com Los Antrax continuaram a alimentá-la como um símbolo de poder e mistério. Autoridades nunca conseguiram reunir provas suficientes para acusá-la formalmente de crimes relacionados ao narcotráfico, mas a aura em torno de seu nome permanecia. Morte misteriosa. Em 14 de setembro de 2019, Cláudia Ochoa Félix foi encontrada morta em uma residência em Culiacán. As circunstâncias de sua morte geraram inúmeras teorias. De acordo com relatos oficiais, ela morreu de asfixia acidental após uma suposta overdose de substâncias desconhecidas. No entanto, muitos acreditam que sua morte pode ter sido um homicídio, possivelmente ligado ao mundo do crime. A ausência de respostas claras sobre sua morte apenas aumentou o fascínio em torno de sua figura. Alguns especulam que ela pode ter sido alvo de inimigos, ou até mesmo de antigos aliados, enquanto outros sugerem que a pressão do mundo do narcotráfico pode tê-la levado a um fim trágico. Legado e impacto cultural. Cláudia Ochoa Félix deixou um legado complexo. Ela foi retratada como uma figura glamurosa e poderosa, mas também como alguém cuja vida estava profundamente entrelaçada com o lado mais sombrio do México contemporâneo. Sua morte e sua imagem perpetuam um debate sobre o impacto cultural do narcotráfico, especialmente em relação à romantização de figuras ligadas ao crime organizado. Como imperatriz de Los Antrax, Cláudia tornou-se um símbolo de uma era em que o narcotráfico não apenas influenciava a economia e a política, mas também moldava a cultura popular. Seu estilo de vida extravagante e sua morte prematura continuam a ser lembrados como reflexos do poder, do perigo e das contradições do mundo do crime. A história de Cláudia Ochoa Félix exemplifica como a linha entre o mito e a realidade pode se tornar borrada em um ambiente onde o narcotráfico e a cultura midiática se entrelaçam. Enquanto alguns a veem como uma vítima das circunstâncias, outros a consideram um produto de um sistema que ela mesma ajudou a alimentar. Seja como for, seu nome permanece gravado na história do narcotráfico mexicano como um dos mais intrigantes e controversos. Terceira,
Judy Moran, conhecida como a matriarca da notória família criminosa Moran, ocupa um lugar de destaque no sombrio mundo do crime organizado na Austrália. Envolvida em intrigas, violência e disputas por poder, ela tornou-se uma figura central na narrativa dos conflitos entre gangues que marcaram o submundo do país. Sua história é uma combinação de drama familiar, ascensão ao poder e tragédia, refletindo as complexidades do crime organizado em Melbourne, origem e a ascensão ao poder. Judy Moran nasceu como Judith Ann Brooks em 1944 em Melbourne, Austrália. Sua vida inicialmente parecia comum, mas ela logo se envolveu em um círculo de criminalidade ao se casar com Leslie Johnny Cole, um ladrão de bancos conhecido. Após a morte de Cole, em 1982, Judy casou-se novamente, desta vez com Lewis Moran, um influente chefe do crime na Austrália. Foi por meio de seu relacionamento com Lewis e sua conexão com os filhos de casamentos anteriores que Judy se tornou parte integrante da dinastia Moran. A família Moran era uma peça-chave no submundo do crime de Melbourne, especialmente durante a violenta guerra de gangues que assolou a cidade nos anos 1990 e início dos anos 2000. Essas disputas, frequentemente motivadas pelo controle do tráfico de drogas e outras atividades ilícitas, levaram a uma série de assassinatos, incluindo muitos membros da própria família Moran. A Guerra de Gangues em Melbourne. O envolvimento da família Moran no crime organizado foi amplamente exposto durante a Guerra de Gangues de Melbourne, um período marcado por assassinatos brutais entre facções criminosas rivais. Lewis Moran e seus filhos Mark e Jason desempenharam papéis importantes nessa disputa. Mark Moran foi assassinado em 2000, em um ataque que marcou o início de uma escalada de violência entre os Moran e outras facções. Jason Moran, outro filho de Judy, foi morto em 2003, em um tiroteio à luz do dia que chocou a população de Melbourne e colocou ainda mais os holofotes sobre a família Moran. Essas mortes não apenas devastaram Judy, mas também a posicionaram como a figura central da família, uma mulher que parecia determinada a preservar seu legado, apesar das perdas, queda e condenação. Em 2004, Judy Moran perdeu seu marido, Lewis Moran, que foi assassinado em um bar em Melbourne. A morte de Lewis foi um golpe devastador, mas também representou o colapso do domínio da família Moran no submundo. O envolvimento de Judy no crime ficou ainda mais evidente em 2009, quando ela foi acusada e posteriormente condenada pelo assassinato de seu cunhado, Desmond Des Moran. O crime, motivado por disputas financeiras e vingança, levou à prisão de Judy após uma investigação que revelou detalhes de sua participação no planejamento e execução do assassinato. Vida na prisão e legado. Judy Moran foi sentenciada à prisão perpétua em 2011, com um período mínimo de 21 anos. Sua condenação marcou o fim de uma era para a família Moran, mas também a consolidou como uma das figuras mais notórias da história do crime organizado australiano. Mesmo na prisão, Judy continuou a atrair a atenção da mídia, que se fascinava com sua personalidade, sua história e a trágica decadência da família Moran. Ela escreveu um livro de memórias, no qual tentou apresentar sua versão dos eventos, mas as controvérsias em torno de sua vida e ações continuam a dividir opiniões. O impacto cultural. A história de Judy Moran e sua família foi amplamente retratada na mídia australiana, incluindo séries de televisão como Underbelly, que dramatizou as guerras de gangues de Melbourne. Sua vida tornou-se um símbolo das consequências do envolvimento com o crime organizado, destacando os altos custos pessoais e familiares, que vêm com uma vida de violência e ilegalidade. Judy Moran é uma figura complexa,
simultaneamente vista como uma mulher resiliente que sobreviveu a inúmeras tragédias e como uma matriarca que perpetuou um ciclo de violência e destruição. Sua vida, marcada por luxo, poder e perda, continua a ser uma fonte de fascínio e um lembrete sombrio do impacto do crime organizado na sociedade. Enquanto seu legado é controverso, a narrativa de Judy Moran permanece indissociável da história criminosa da Austrália. Quarta, Maria Licciardi, apelidada de La Piccolina devido à sua estatura baixa, foi uma das figuras mais influentes do submundo do crime organizado na Itália. Líder do clã Licciardi, um dos mais poderosos dentro da camorra napolitana, ela consolidou sua posição como uma das poucas mulheres a alcançar o topo em uma organização tradicionalmente dominada por homens. Sua trajetória está marcada pelo tráfico de drogas, extorsão e uma habilidade notável para a liderança estratégica, o que lhe rendeu respeito e temor no mundo do crime. A ascensão de Maria Licciardi. Maria Licciardi nasceu em 24 de março de 1951, em Secondigliano, um subúrbio de Nápoles. Essa região é conhecida como um dos bastiões da Camorra, uma das organizações criminosas mais antigas e perigosas da Itália. A ligação de Maria com o crime foi inevitável, já que seu irmão, Gennaro Licciardi, fundou o clã Licciardi nos anos 1980. Após a morte de Gennaro na prisão em 1994, Maria assumiu a liderança do clã, um feito inédito para uma mulher dentro da Camorra. Inicialmente, muitos subestimaram sua capacidade de liderar, mas ela rapidamente provou ser uma estrategista brilhante. Sob sua direção, o clã Licciardi fortaleceu seu domínio em Nápoles e expandiu suas operações criminosas. O Império Criminal. Como líder, Maria Licciardi adotou uma abordagem empresarial para o crime, profissionalizando as operações do clã. Ela concentrou seus esforços no tráfico de drogas, especialmente heroína e cocaína, que eram importadas de países do Oriente Médio e da América Latina. A capacidade de Maria de negociar diretamente com fornecedores internacionais eliminou intermediários, aumentando os lucros do clã. Além do tráfico de drogas, Maria supervisionava esquemas de extorsão em larga escala, conhecidos como pizzo, em que comerciantes e empresários eram forçados a pagar pela proteção do clã. Sob sua liderança, o clã Licciardi também entrou no lucrativo mercado de falsificação de bens e na exploração da prostituição, incluindo o tráfico de mulheres do leste europeu. A diplomata do submundo, Maria Licciardi não era apenas uma líder implacável, ela também era uma diplomata habilidosa. Diferente de outros líderes da Camorra, que frequentemente recorriam à violência desenfreada, Maria preferia evitar conflitos desnecessários. Ela acreditava que a violência excessiva atraía a atenção indesejada das autoridades e podia prejudicar os negócios. Por isso, Maria trabalhou para manter a paz entre os diversos clãs da Camorra, formando alianças e mediando disputas internas. Essa habilidade diplomática foi crucial para estabilizar o cenário criminal em Nápoles durante sua liderança, consolidando seu poder e garantindo a prosperidade do clã Licciardi. A queda, perseguição e prisão. O reinado de Maria Licciardi começou a desmoronar no início dos anos 2000, quando as autoridades italianas intensificaram seus esforços para combater o crime organizado. Em 2001, Maria foi colocada na lista dos criminosos mais procurados da Itália. Sua habilidade em evitar a captura por anos, mesmo sob intensa vigilância, aumentou ainda mais sua notoriedade. Finalmente, em 14 de junho de 2001, Maria Licciardi foi capturada em Nápoles. Sua prisão marcou o fim de uma era para o clã Licciardi, mas não o colapso total de suas operações, que continuaram sob outros membros da família. Maria foi condenada a longas penas de prisão por seus crimes, incluindo tráfico de drogas, extorsão e associação criminosa. O legado de La Piccolina.
Maria Licciardi permanece uma figura emblemática na história do crime organizado na Itália. Sua liderança desafiou as normas de gênero em um ambiente profundamente patriarcal, mostrando que as mulheres também podiam alcançar o topo do poder na Camorra. Embora sua prisão tenha enfraquecido o clã Licciardi, sua abordagem estratégica e sua capacidade de liderança deixaram um legado duradouro no submundo napolitano. Maria é frequentemente comparada a outras mulheres influentes no crime organizado, mas sua habilidade de liderar com astúcia e diplomacia a distingue como uma das figuras mais fascinantes e complexas do mundo do crime. Maria Licciardi, a pequena grande líder, personifica a interseção entre inteligência estratégica e brutalidade no crime organizado. Sua história é um lembrete de como as estruturas tradicionais de poder podem ser desafiadas e moldadas por indivíduos determinados, mesmo nos ambientes mais hostis. No entanto, também é uma narrativa de queda, mostrando que mesmo os líderes mais habilidosos eventualmente enfrentam as consequências de suas ações. Quinta, Samantha Lewthwaite, conhecida como a Viúva Branca, é uma figura emblemática e infame no cenário global do terrorismo. Nascida em 5 de dezembro de 1983, em Banbridge, Irlanda do Norte, Samantha passou de uma jovem britânica comum para uma das mulheres mais procuradas do mundo, devido ao seu envolvimento com o grupo militante Al-Shabaab, ativo na Somália e em outras partes da África Oriental. Transformação radical. Filha de um ex-soldado britânico, Samantha cresceu em Aylesbury, Inglaterra. Durante a adolescência, ela se converteu ao Islã, adotando o nome Sherafia. Sua vida mudou radicalmente após casar-se com Jermaine Lindsay, um dos responsáveis pelos atentados à bomba de 7 de julho de 2005 em Londres, que mataram 52 pessoas e deixaram mais de 700 feridas. Após a morte de Lindsay no ataque, Samantha negou qualquer envolvimento, descrevendo-se como uma viúva inocente. No entanto, investigações posteriores revelaram que ela já estava se radicalizando e mantinha conexões com redes extremistas. Sua associação com o grupo Al-Shabaab marcou um ponto de virada, solidificando sua reputação como uma das mulheres mais perigosas associadas ao terrorismo. Ligação com o Al-Shabaab. O Al-Shabaab, um grupo islamista armado baseado na Somália, está vinculado à Al-Qaeda e é conhecido por ataques brutais na região da África Oriental. Samantha Lewthwaite teria se juntado ao grupo em algum momento da última década, desempenhando um papel significativo como estrategista e recrutadora. Ela também é acusada de financiar operações terroristas e de treinar mulheres para realizar ataques suicidas. Atividades terroristas. Samantha foi acusada de envolvimento em diversos ataques e conspirações na África, incluindo ataque ao Shopping Westgate, 2013. Embora sua participação direta no ataque em Nairobi, Quênia, que matou 67 pessoas, seja contestada, há indícios de que ela desempenhou um papel logístico nos preparativos. Planejamento de ataques explosivos. Autoridades quenianas a acusam de ter planejado atentados em áreas turísticas e populares no país. Propaganda e recrutamento. Samantha é conhecida por produzir materiais de propaganda para o Al-Shabaab, incentivando ataques contra alvos ocidentais e recrutar jovens para a causa extremista. Perfil internacional e caçada global. Samantha Lewthwaite é procurada por organizações de segurança internacionais, incluindo a Interpol. Sua habilidade de evitar a captura é atribuída ao uso de identidades falsas e conexões bem estabelecidas dentro de redes terroristas. Apesar de várias notícias ao longo dos anos alegando sua morte em operações militares, nenhuma foi confirmada. Sua capacidade de operar nas sombras a tornou uma lenda moderna do terrorismo, alimentando tanto medo quanto fascínio, impacto e controvérsia.
O caso de Samantha Lewthwaite levanta questões sobre o papel das mulheres no terrorismo moderno, especialmente em organizações predominantemente masculinas. Sua história também destaca o perigo da radicalização, mesmo em sociedades ocidentais, e a complexidade de lidar com ameaças globais no mundo contemporâneo. Samantha Lewthwaite continua a ser um símbolo do impacto devastador do extremismo e do terrorismo global. Conhecida como a Viúva Branca, seu nome evoca tanto terror quanto curiosidade, enquanto as autoridades permanecem em sua busca para prevenir mais tragédias associadas às suas ações. Sexta, Griselda Blanco, conhecida como La Madrina, ou a Rainha da Cocaína, foi uma das figuras mais poderosas e temidas do narcotráfico internacional. Atuando principalmente durante as décadas de 1970 e 1980, ela desempenhou um papel crucial na consolidação do tráfico de drogas da Colômbia para os Estados Unidos, estabelecendo métodos inovadores e brutais para controlar o mercado. Sua vida, marcada por violência, riqueza extravagante e audácia, é um exemplo emblemático da era dos grandes cartéis. Primeiros anos e entrada no crime. Griselda Blanco nasceu em 15 de fevereiro de 1943, em Cartagena, na Colômbia, mas cresceu em Medellín, um ambiente marcado pela pobreza e pela violência. Desde cedo, ela mostrou inclinação para o mundo do crime. Ainda adolescente, Griselda começou a se envolver com atividades ilegais, incluindo falsificação e pequenos roubos, que rapidamente evoluíram para algo maior. Nos anos 1970, ela emigrou para os Estados Unidos, estabelecendo-se em Nova York. Foi lá que ela começou sua ascensão no narcotráfico, introduzindo cocaína colombiana no mercado norte-americano e criando uma rede poderosa de distribuição. A Rainha da Cocaína, Tonto Griselda Blanco, foi uma pioneira no uso de rotas internacionais de tráfico de cocaína. Durante o auge de seu império, ela controlava um enorme fluxo de drogas da Colômbia para cidades como Miami, Los Angeles e Nova York. Seu domínio no mercado foi assegurado por métodos inovadores, como o uso de roupas com compartimentos secretos para contrabandear drogas e por sua brutalidade implacável contra rivais e desafetos. Estima-se que ela tenha acumulado uma fortuna de mais de 2 bilhões de dólares, financiando um estilo de vida extravagante com mansões luxuosas, joias e carros de luxo, violência e estratégia. Griselda era famosa por suas violências extremas, utilizando assassinatos como uma ferramenta para eliminar rivais e expandir seu domínio. Ela é acreditada por ter introduzido o conceito de drive-by shootings, assassinatos realizados de dentro de veículos, no mundo do crime, um método que se tornaria comum em guerras de gangues. Além disso, Griselda ganhou notoriedade por ordenar a execução de centenas de pessoas, muitas vezes sem hesitar em envolver familiares e associados de seus inimigos. Sua brutalidade lhe rendeu apelidos como Dama Negra e a Madrinha da Cocaína, queda e prisão. Em 1984, Griselda foi presa nos Estados Unidos e condenada a 20 anos de prisão por tráfico de drogas. Durante seu tempo atrás das grades, sua influência no mundo do narcotráfico diminuiu, mas ela permaneceu uma figura central no imaginário popular, especialmente por suas tentativas de continuar controlando suas operações de dentro da prisão. Após cumprir sua pena, Griselda foi deportada para a Colômbia em 2004. Apesar de tentar viver uma vida discreta em Medellín, ela continuava a ser alvo de inimigos e autoridades. Morte e legado. Em 3 de setembro de 2012, Griselda Blanco foi assassinada em Medellín, aos 69 anos, em um ataque que, ironicamente, utilizou a técnica de execução que ela mesma popularizou, um drive-by shooting. Seu legado é controverso. Enquanto alguns a veem como uma mulher implacável que quebrou barreiras em um mundo dominado por homens,
Outros a consideram uma criminosa cruel, responsável por inúmeras mortes e pela destruição de comunidades inteiras. Impacto cultural. Griselda Blanco se tornou um ícone cultural, inspirando documentários, séries e filmes. Sua história foi retratada em produções como o documentário Cocaine Cowboys e a biografia dramatizada The Cocaine Godmother, estrelada por Catherine Zeta-Jones. Como a rainha da cocaína, Griselda Blanco deixou uma marca indelével no narcotráfico e na história do crime organizado, sendo lembrada tanto por sua audácia quanto pela violência implacável que definiu sua trajetória. Sétima, Enedina Arellano Félix é uma figura central no mundo do narcotráfico mexicano, conhecida por sua liderança estratégica no infame Cartel de Tijuana, um dos mais poderosos e violentos da história do México. Diferente da abordagem amplamente violenta adotada por seus irmãos, Enedina trouxe um estilo distinto de liderança para o cartel, focando na organização empresarial e na expansão financeira. Sua trajetória reflete um raro exemplo de liderança feminina em um universo amplamente dominado por homens. Origens e formação. Nascida em 12 de abril de 1961, em Culiacán, Sinaloa, Enedina é uma das 11 crianças da família Arellano Félix. Crescendo em uma família já envolvida com atividades criminosas, ela testemunhou a ascensão de seus irmãos no tráfico de drogas e na construção do cartel de Tijuana. No entanto, Enedina trilhou inicialmente um caminho diferente, ingressando na faculdade e se formando em contabilidade. Essa formação acadêmica se tornaria crucial mais tarde, quando ela assumiu um papel de destaque no cartel. A ascensão ao poder. Nos anos 1980 e 1990, o cartel de Tijuana estava sob o controle dos irmãos de Enedina, Benjamin, Ramon, Eduardo e Francisco Javier. Eles comandaram o cartel com brutalidade, consolidando a organização como uma das mais temidas e influentes, especialmente em rotas de tráfico entre o México e os Estados Unidos. No entanto, com o tempo, as ações das autoridades mexicanas e americanas começaram a desmantelar o cartel. Ramon foi morto em 2002, enquanto Benjamin, Eduardo e Francisco Javier foram presos em diferentes operações. Com os líderes tradicionais fora de cena, Enedina assumiu o controle. Uma nova abordagem. Enedina trouxe uma abordagem distinta para a liderança do cartel de Tijuana. Ao invés de confiar na violência desenfreada e nas disputas sangrentas características de seus irmãos, ela adotou uma estratégia mais focada no lado empresarial do tráfico de drogas. Utilizando sua formação em contabilidade, Enedina diversificou os negócios do cartel, envolvendo-se em lavagem de dinheiro, extorsão e tráfico de outras mercadorias ilegais, além da cocaína. Sua liderança ajudou a estabilizar a organização em um momento de crise, permitindo que o cartel mantivesse suas operações em meio à crescente pressão das autoridades e à ascensão de rivais, como o cartel de Sinaloa e os Zetas. A mulher no mundo do narcotráfico. Enedina Arellano Félix é uma figura única no narcotráfico mexicano. Enquanto a maioria das mulheres envolvidas em cartéis desempenha papéis secundários ou se destacam por sua brutalidade, Enedina construiu uma reputação como estrategista e líder discreta. Sob seu comando, o cartel de Tijuana evitou os holofotes, optando por uma abordagem mais silenciosa e eficiente. Sua habilidade em navegar o mundo do crime com inteligência e planejamento a tornou uma das mulheres mais influentes e procuradas no narcotráfico, enfrentando a justiça. Apesar de sua discrição, Enedina permanece no radar das autoridades. Ela está na lista de procurados da DEA, Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos, e do governo mexicano, que oferecem recompensas por informações que levem à sua captura.
No entanto, até hoje, ela continua desafiando as autoridades, mantendo um perfil baixo e dificultando sua localização. Legado e impacto. Enedina Arellano. Félix representa uma transformação no papel das mulheres no narcotráfico. Sua liderança no cartel de Tijuana desafiou as expectativas tradicionais de gênero dentro desse universo, mostrando que mulheres podem exercer poder de forma estratégica e eficaz, mesmo em um ambiente amplamente dominado por homens. Sua história reflete tanto a resiliência do cartel de Tijuana quanto a evolução das dinâmicas do narcotráfico no México, em que líderes como Enedina optam por estratégias de longo prazo, evitando a exposição que muitas vezes leva à queda de figuras mais violentas e extravagantes. Com uma combinação de inteligência, formação acadêmica e habilidades estratégicas, Enedina consolidou seu lugar como uma das líderes mais notáveis e enigmáticas da história do crime organizado no México. Oitava, Rosetta Cutolo é um nome emblemático na história do crime organizado italiano, conhecida por seu papel essencial na nova camorra organizada NCO, liderada por seu irmão, Raffaele Cutolo. Sua influência e habilidades administrativas fizeram dela uma peça-chave na gestão das operações desse notório grupo criminoso. Enquanto o irmão consolidava sua reputação como um dos chefes mais temidos da camorra, Rosetta se tornou a líder discreta que assegurava o funcionamento interno e a expansão das atividades da NCO. Origens e o contexto familiar. Rosetta nasceu em uma família humilde em Ottaviano, uma cidade nos arredores de Nápoles, Itália. Seu irmão mais novo, Raffaele Cutolo, acabou ascendendo como o fundador da nova camorra organizada, um grupo que buscava modernizar o crime organizado na região, desafiando as práticas tradicionais da camorra. Quando Raffaele foi preso na década de 1970, a necessidade de uma liderança fora das prisões tornou-se evidente. Rosetta, com sua inteligência natural e lealdade à família, foi escolhida para assumir as responsabilidades administrativas e financeiras da organização, a nova camorra organizada e a ascensão de Rosetta. Sob a liderança de Raffaele, a NCO foi estruturada como uma organização criminosa quase empresarial, com um foco claro em tráfico de drogas, extorsão e controle de contratos públicos. No entanto, a prisão de Raffaele significava que ele dependia fortemente de Rosetta para conduzir as operações diárias e intermediar negociações. Rosetta não apenas manteve o cartel funcionando, mas também ampliou sua influência. Sua habilidade em lidar com as finanças e em estabelecer alianças permitiu à NCO consolidar seu domínio em áreas estratégicas da campanha. Ela também era responsável por manter a rede de comunicação entre Raffaele e os outros membros da organização, garantindo que as ordens do irmão fossem seguidas à risca. A mulher no mundo da máfia. Rosetta Cutolo desafiou as normas tradicionais de gênero no submundo do crime. Enquanto as mulheres frequentemente desempenhavam papéis secundários na máfia, ela atuou como uma verdadeira líder. Seu estilo de gestão era marcado pela discrição e pela eficiência, características que a tornaram indispensável para o funcionamento da NCO. Ela gerenciava os negócios a partir da mansão da família em Ottaviano, que servia como um centro estratégico para as operações da organização. Apesar de não se envolver diretamente em atos violentos, sua influência era indiscutível e ela era temida e respeitada tanto por aliados quanto por rivais. Conflitos e queda. A década de 1980 foi marcada por uma guerra sangrenta entre a NCO e outros grupos mafiosos, como a Nuova Família, uma coalizão de clãs rivais. Esse conflito resultou em milhares de mortes e enfraqueceu a posição da NCO.
Com o aumento da pressão das autoridades italianas, a Camorra enfrentou uma série de desmantelamentos. Em 1993, Rosetta foi presa em sua mansão, marcando o fim de sua atuação ativa no crime organizado. Ela foi acusada de associação com a máfia e condenada a longas penas de prisão, mas continuou a manter sua lealdade à família e ao legado de Raffaele. O legado de Rosetta Cutolo. Rosetta Cutolo é lembrada como uma figura singular no universo do crime organizado. Sua inteligência, discrição e capacidade de liderança desafiaram as convenções e mostraram que, mesmo em um mundo dominado por homens, as mulheres poderiam exercer um papel de destaque. Embora sua história esteja manchada por crimes e controvérsias, é inegável que Rosetta desempenhou um papel crucial na construção e manutenção da nova Camorra organizada. Sua trajetória destaca tanto a complexidade das estruturas mafiosas quanto a força das dinâmicas familiares que sustentam essas organizações. Hoje, Rosetta é vista como um símbolo de como a máfia não se limita a estereótipos e como as mulheres, embora raramente visíveis, podem ser agentes de poder nos bastidores do crime. Nona Maria León, conhecida como uma das líderes mais influentes do submundo criminoso de Los Angeles, ganhou notoriedade como a matriarca de uma violenta gangue envolvida em tráfico de drogas, extorsão e outros crimes graves. Sua habilidade em manipular operações complexas e sua rede de aliados tornaram-na uma figura de destaque no cenário do crime organizado nos Estados Unidos. Origem e ascensão ao poder. Nascida no México, Maria León migrou para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. No entanto, acabou se inserindo no mundo do crime, ascendendo ao comando de uma perigosa gangue que operava em Los Angeles. Ela era conhecida por liderar suas operações com autoridade e estratégia, ganhando o respeito e o temor de seus subordinados. Seu clã familiar desempenhava um papel central em suas atividades criminosas. Maria não apenas liderava a gangue, mas também recrutava parentes próximos para fazer parte da organização, o que reforçava os laços de lealdade e dificultava a infiltração de autoridades. Rede de crimes e influência. A gangue liderada por Maria León estava envolvida principalmente no tráfico de drogas, mas suas atividades iam além. A organização controlava territórios significativos em Los Angeles, extorquia comerciantes locais e realizava atos violentos para eliminar rivais e consolidar seu domínio. Maria era conhecida por sua inteligência estratégica e por sua capacidade de evitar a detecção pelas autoridades. Apesar de operar em um ambiente de risco elevado, ela conseguiu manter sua posição de liderança por anos, utilizando métodos implacáveis e criando uma rede de proteção ao redor de suas operações. A queda de Maria León. Em 2008, Maria León foi finalmente capturada após uma operação das autoridades locais, que vinham investigando suas atividades há anos. Durante sua prisão, detalhes sobre a extensão de sua influência começaram a emergir, incluindo seu envolvimento direto em diversas atividades ilícitas. A captura de Maria foi um golpe significativo para a gangue que liderava, mas também expôs a complexidade das organizações criminosas familiares. Sua prisão destacou como a violência e o tráfico de drogas afetam as comunidades urbanas e os desafios que as autoridades enfrentam para combater essas redes. Legado e impacto. Maria León permanece uma figura controversa no cenário do crime organizado americano. Para muitos, ela simboliza o impacto destrutivo das gangues e do tráfico de drogas em comunidades vulneráveis. Sua história serve como um lembrete das complexidades do crime organizado e das dificuldades enfrentadas pelas autoridades na luta contra essas redes.
Ao mesmo tempo, Maria é lembrada como uma líder feroz que desafiou o status quo em um ambiente dominado por homens, mostrando que as mulheres também podem exercer poder no submundo do crime, embora a um custo elevado para si e para as comunidades ao seu redor. 10ª, Melissa Calderón, mais conhecida pelo apelido de La China, se destacou como uma das figuras mais temidas e implacáveis do submundo do crime no México. Líder de um grupo de sicários, assassinos contratados, altamente perigoso, ela foi responsável por uma série de assassinatos e crimes brutais que marcaram sua trajetória no crime organizado, especificamente no contexto do narcotráfico mexicano. Sua ascensão ao poder e o impacto de suas ações são um reflexo das condições violentas e caóticas que assolam diversas regiões do México devido à luta entre cartéis de drogas. Origens e ascensão ao poder. Melissa Calderón nasceu em uma região do México onde o crime organizado e a violência sempre foram uma parte presente da realidade social. Desde jovem, ela foi atraída para as atividades criminosas e, em um contexto de desigualdade e corrupção, encontrou seu caminho nas redes criminosas. Durante seus primeiros anos no mundo do crime, La China ficou conhecida pela sua frieza e habilidade estratégica em manipular situações perigosas. Com o tempo, ela se envolveu com cartéis de drogas locais, inicialmente como uma cúmplice em operações menores. Porém, sua reputação como uma mulher impiedosa e eficiente na execução de assassinatos a fez crescer dentro da hierarquia do crime organizado. Logo, Melissa não era mais apenas uma executora, mas sim uma líder de sicários, comandando um grupo temido por sua brutalidade e eficácia. O papel de La China no crime organizado. O grupo de sicários liderado por Melissa Calderón era responsável por uma série de crimes, especialmente assassinatos relacionados à disputa de território entre cartéis de drogas. Esses grupos, que frequentemente utilizam táticas violentas para controlar rotas de tráfico e áreas estratégicas, recorreram a La China devido à sua habilidade em manter a lealdade de seus subordinados e sua disposição para cometer os crimes mais sangrentos. Sob sua liderança, os sicários de La China executaram assassinatos violentos, frequentemente utilizando métodos brutais e sem piedade para intimidar rivais e garantir o domínio de áreas-chave para o tráfico de drogas. Seus métodos eram extremamente eficazes, mas também geraram uma onda de terror e caos nas regiões onde atuava. A violência e a repercussão de seus atos. Melissa Calderón ficou famosa não só pela sua liderança, mas pela maneira como ela arquitetava os crimes. Sob seu comando, o grupo de sicários não hesitava em realizar ataques a líderes rivais, famílias de inimigos, ou até mesmo em situações em que inocentes eram mortos, tudo em nome do poder e controle sobre o território. Essa violência extrema foi um dos motivos que a tornou uma figura temida no México, sendo associada à impunidade e ao domínio territorial de cartéis específicos. A presença de La China no cenário do crime organizado mexicano também revelou um padrão crescente de mulheres envolvidas em posições de liderança dentro de organizações mafiosas, desafiando a ideia de que esse era um ambiente exclusivamente masculino. Seu caso se tornou um símbolo da crescente participação feminina no mundo do crime, algo que desconcertou muitos observadores. A captura e o fim de sua era. Em 2015, Melissa Calderón foi finalmente capturada pelas autoridades mexicanas, após anos de investigações e ações policiais. Sua prisão foi um marco importante na luta contra o crime organizado no México, embora tenha sido apenas um passo na complexa rede de cartéis e grupos criminosos no país. Durante sua detenção, várias informações sobre sua atuação e sobre os grupos com os quais estava envolvida foram reveladas, o que ajudou a entender melhor a extensão de suas ações.
legado e reflexões. O nome de Melissa Calderón, La China, ainda ecoa em várias discussões sobre o narcotráfico e o crime organizado no México. Ela representa o poder da violência implacável e da manipulação, bem como a crescente participação de mulheres nas esferas mais altas do crime organizado. Sua história é um reflexo das dificuldades e da violência sistêmica que afligem muitas regiões do México e de outros países da América Latina. Embora sua captura tenha representado um golpe para o cartel com o qual ela estava associada, a trajetória de La China serve como um lembrete das realidades brutalmente complexas do narcotráfico e de como as estruturas de poder no crime podem ser desafiadas e remodeladas, mesmo por figuras femininas em um mundo predominantemente masculino. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando mais um vídeo incrível. Espero que tenham gostado. Desejo a todos um dia ou uma noite maravilhosa. Até o próximo encontro, pessoal. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Fiquem com Deus e até mais.